Bom dia, irmãos. A paz do Senhor Jesus esteja no seu lar, na sua família. Que esta noite, em nosso culto no lar, nós possamos compartilhar, viver a melhor palavra que o Espírito Santo nos traz nesta noite para nos trazer paz, segurança, para nos trazer dentro do nosso coração um avivamento de uma fé real e verdadeira. Nós queremos nesta noite compartilhar aquilo que Deus tem colocado em nosso coração, neste culto que eu sei que você está participando em sua casa, com sua família, e o que o Espírito Santo nos traz para que a gente possa viver de uma forma madura a realidade do nosso tempo, entendendo tudo o que o Espírito Santo já nos fez conhecer. Então, nesta manhã, eu quero compartilhar uma palavra que Deus trouxe em meu coração para com todos nós, uma palavra de conhecimento que nós já conhecemos. Então, a palavra de Deus, um versículo que eu quero ler com vocês, está aqui no capítulo 14 de 1 aos Coríntios, versículo 10 e o versículo 11. No versículo 10 diz assim: há, por exemplo, tanta espécie de vozes no mundo, e nenhuma delas é sem significado. Mas eu, ignorar o sentido da voz, serei bárbaro para aquele a quem falo, e o que fala será bárbaro para comigo. Espírito Santo, nós abençoamos esta palavra, nós oramos com todos que estão em casa, crendo que o Senhor derramará sobre nós entendimento, sabedoria e graça, sobre aquilo que nós precisamos ouvir e entender, daquilo que o Espírito Santo operar. Dê alegria ao teu povo, dê força, dê bom ânimo, Senhor, que nós estejamos prontos para receber o que o Senhor traz até nós. A segurança da palavra, o entendimento do teu Espírito, esteja com todos, em nome de Jesus. Amados, este versículo está inserido aqui no capítulo 14 de 1 Coríntios, onde Paulo fala sobre os dons espirituais. Mas eu não quero, nesta noite, me deter aos dons espirituais, mas sim às vozes. Vozes que falam, vozes que se faz entender de alguma maneira, trazendo uma mensagem para os nossos ouvidos e o nosso coração. Pela palavra de Deus, nós temos conhecimento das primeiras vozes que foram ouvidas nesse planeta. A primeira voz que foi ouvida nesse planeta está no livro de Gênesis. Está ali relatado tudo o que aconteceu e a maneira como se deu os fatos. Gênesis capítulo 1, a palavra de Deus diz que no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia. Então aí se ouve a primeira voz. Que voz é essa? A voz do nosso Deus. A voz de Deus que chega em meio ao caos, em meio à devastação total de um planeta sem vida. E a sua voz ecoa sobre o caos, dizendo: haja luz, e houve luz. Então, pela voz de Deus, houve uma organização. Deus organizou este planeta falando. A sua voz poderosa, como diz no Salmo 62, a voz do Senhor, no Salmo 29, melhor dizendo, a voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é cheia de majestade. Então nós vemos que a voz poderosa de Deus organizou tudo, colocou tudo em ordem. E em seguida, nós vemos ali no capítulo 1, 26 de Gênesis, a voz dele continuando a falar, dizendo: façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. E a voz de Deus também ordenou o que deveria ser praticado pelo primeiro casal que estava no jardim,
para que permanecesse tudo em ordem naquele local. A voz de Deus ordenou, dizendo para eles tudo o que era necessário fazer. Eu não quero aqui entrar nos detalhes, mas eu quero dizer para você que a voz dele ordenou princípios que deveriam ser obedecidos, que deveriam ser praticados pelos nossos primeiros pais. Mas, em seguida, é ouvida no jardim a segunda voz. Que voz é essa? A voz do nosso inimigo, a voz da serpente, a voz de Satanás, ecoou naquele jardim, contrariando a mensagem primeira, contrariando a verdade aos ouvidos do primeiro casal, dizendo: não foi assim que Deus disse? E aquela voz penetrou no coração daquele casal para que eles entrassem em rebelião contra Deus, para que eles não dessem ouvido à voz de Deus. E em seguida nós vemos tudo o que começou a acontecer, né? O diabo derrubou o homem com a sua voz, roubou os seus bens, seu amor, seus filhos. Tudo isso você encontra no livro de Gênesis. A destruição que uma voz em oposição à voz de Deus trouxe o desequilíbrio, trouxe a devastação, trouxe a desarmonia, trouxe tudo aquilo que nós podemos ver hoje no planeta Terra, exatamente porque nós nos perdemos da primeira voz, da voz que quer o nosso bem, da voz que nos aconselha, da voz que nos leva para o caminho certo. A humanidade se encontra perdida em meio a muitas vozes, voz que mais confunde do que esclarece. Então é necessário que nós possamos, nesta noite, como filhos de Deus, nos apresentar diante dele com um entendimento claro, que os nossos ouvidos espirituais estejam atentos para somente uma verdade, a verdade da palavra de Deus, aquela que diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se nós ouvirmos conselhos errados, vai trazer devastação, desânimo, canseira, enfado e destruição. Segundo a palavra que Jesus disse em João 10, versículo 10, ele diz: o diabo veio, senão para roubar, matar e destruir. Mas eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. Esta vida abundante está na obediência, está em obedecer a palavra de Deus. Quando nós obedecemos a voz de Deus, a voz do seu conselho, a voz que dá uma direção clara, qual o caminho que nós temos que seguir, qual o caminho que nós temos que obedecer, Espírito Santo, nós começamos a praticar a verdade e não nos perdemos na caminhada, e não nos perdemos de maneira alguma, porque nós estamos caminhando na direção que o Espírito Santo nos conduz. Deus, na sua infinita misericórdia, enviou Jesus ao mundo para nos salvar. Enviou Jesus para ser a libertação de toda a humanidade. Ele morreu na cruz em nosso lugar. E Deus, Ele desde o princípio, Ele traz uma palavra para nós, com entendimento em quem é o Filho de Deus. Aqui no livro aos Hebreus, capítulo 1, diz assim: havendo Deus antigamente falado, muitas vezes e de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, a nós falou nesses últimos dias pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, o qual, sendo o resplendor da sua glória
e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à direita de Deus na majestade nas alturas. Deus exaltou seu Filho, e Deus fala através do Filho. Se queremos ouvir a voz de Deus, precisamos conhecer a Cristo, a palavra de Cristo, a palavra da revelação do amor de Deus. Tudo está em Cristo. A palavra vem nos exortar dizendo que é isso. E Deus, o próprio Deus, aqui no capítulo 17 de Mateus, aqui quando Jesus está com os discípulos, aqui no Monte da Transfiguração, do versículo 1 ao versículo 5, está escrito assim: 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro, a Tiago e a João, seu irmão, e os conduziu em particular a um alto monte, e transfigurou-se diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol, e os seus vestidos se tornaram brancos como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias falando com ele. E Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, façamos aqui 3 tabernáculos, um para ti, um para Moisés e um para Elias. E estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu, e da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é o meu Filho amado, em quem eu tenho prazer. Escutai-o. Se nós queremos ouvir a Deus, é através de Cristo, é através da palavra de Cristo, é através da mensagem que o Espírito Santo nos guia. Então nós estamos perdendo muito se não está prestando atenção no que Cristo vem nos falando. Nós estamos ouvindo tanta bobagem ultimamente. Nós temos ouvido Satanás falando de tantas formas, de tantas maneiras, trazendo loucura ao mundo, trazendo perdição às famílias, trazendo desespero, até mesmo aos cristãos, aquele povo que devia ser exemplo de transformação, de testemunho. Nós estamos muitas vezes pior do que aqueles que não têm essa fé, que não têm esta esperança, porque nós estamos ouvindo outra mensagem. É necessário que a gente pare tudo e peça perdão a Deus. Senhor, me ajuda. Eu não quero ser como nossos pais lá no jardim, que desprezou a tua palavra para ouvir outra mensagem que não vinha de ti. E a outra mensagem nos colocou para fora da tua presença. A outra mensagem nos tirou do lugar que nós temos em ti, no lugar da fé, no lugar aonde nós nos prosperamos no nosso conhecimento, aonde prosperamos na sabedoria, aonde crescemos como pessoa, como filhos, como aqueles que ajudam. O Senhor nos perdoa por não ter dado atenção e por isso estamos vivendo desta forma. Mas nessa noite esta palavra vem para nos trazer de volta ao lugar, trazer de volta ao entendimento, trazer de volta à maturidade, trazer de volta a palavra viva e dar ouvidos à palavra de Deus. Tudo funciona desta forma. Quando nós paramos de ouvir a Deus, automaticamente nós ouvimos outra palavra que não vem dele. A palavra de Deus, a revelação, ela vem para nos dar um norte, para nos colocar com um entendimento claro a cada dia, como nós devemos ser, agir e fazer. A palavra de Deus diz assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ouvindo o Espírito Santo todos os dias, nós entraremos no repouso de Deus, nós entraremos
no melhor de Deus para hoje. Nós devemos acordar de manhã já pensando o que a palavra pode produzir em nós. Orar a Deus: Senhor, não deixe outra mensagem entrar no meu coração, porque nós vamos ouvir muitas vozes. Como disse ali no capítulo 14 de 1 Coríntios, há muitas vozes, e todas elas trazem uma mensagem. Todas elas trazem uma direção. Mas nós precisamos saber qual voz quer o nosso bem. Qual voz quer realmente que a gente vença. Qual voz não tem segundas intenções. Qual voz quer destruir o nosso entendimento. Mas o Espírito Santo guia o homem e a mulher para o lado de dentro. Então vamos parar um pouco de olhar para fora de nós. A palavra da sabedoria está dentro de nós. O Espírito Santo guiará cada um naquilo que é bom, naquilo que é perfeito, naquilo que é agradável, na perfeita vontade do Pai, na mente de Cristo. Nós seremos conduzidos com inteligência, nós seremos conduzidos com entendimento. Nós não somos boiada, nós somos ovelhas do Pai. E ovelhas conhecem a voz do seu pastor, conhecem a voz do bom pastor. Como Jesus disse no capítulo de João 10:10, as minhas ovelhas conhecem a minha voz. Eu as chamo e elas me seguem. Então, se nós somos ovelhas deste bom pastor, nós temos a segurança que Ele vai nos guiar pelo caminho pleno do entendimento, pelo caminho pleno da sua graça. Eu quero ler mais um versículo contigo, que está no livro de Deuteronômio, capítulo 28. E serás que, se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que eu te ordeno hoje, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra, e todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Bendito serás tu na cidade, bendito serás tu no campo. Bendito o fruto do teu ventre, e o fruto da tua terra, e o fruto dos teus animais, a criação das tuas vacas, os rebanhos das tuas ovelhas. Bendito o teu cesto e a tua maçadeira. Bendito serás ao entrares, e bendito serás ao saíres. O Senhor entregará os teus inimigos, que se levantarem contra ti. Feridos diante de ti, por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão de ti. Cremos em Deus? Cremos na sua palavra? Cremos no que o Espírito diz? Cremos que o Espírito de Deus nos trouxe essa palavra nesta noite para uma mudança? Cremos que o Espírito do Senhor está interessado que a gente produza ou reproduza a fidelidade da sua imagem nessa terra? Ou estamos agindo de outra forma, de outra maneira? Ser sábio, ser entendido, ser prudente, tudo isso um filho de Deus produz. Mas ele tem uma fé que o faz seguro, que o faz forte no meio da guerra, que o faz prevalecer contra todos os inimigos. E nós entremos num entendimento que não tem nada melhor do que ouvir o que Ele tem para nos dizer. Ouvir a voz de Deus, ouvir os conselhos da palavra de Deus, tomar uma atitude relevante como um cristão, como um filho que você é e que eu sou, e que estamos representando hoje na terra a palavra. Estamos representando a imagem daquele que é real e verdadeiro, daquele que morreu na cruz por nós, daquele que na cruz fez tudo que fosse necessário para que nós fôssemos mais e mais que vencedores. Nós temos lutas, claro que temos. Estamos passando por aflição, sem dúvida. Mas nós cremos que a palavra de Deus nos conforta, dizendo: no mundo tereis aflição, mas não temas, eu venci o mundo. Eu quero orar com você, crendo que o Espírito de Deus te dará um novo rumo, uma direção nova nesta noite.
E depois eu quero que você continue orando com a sua família aí na sua casa, meditando nesta palavra e pensando bem qual é a voz importante para o teu relacionamento hoje. Espírito Santo, em nome de Jesus, nós oramos com todas as famílias que estão reunidas neste culto, neste momento de adoração, em sua casa, em seu lar. Nós cremos que a voz do teu comando nos governará com um entendimento claro, levando-nos ao crescimento e à maturidade, guardando a nossa casa, a nossa família, guardando os teus filhos, guardando o coração de cada um em paz. Que haja uma paz que excede todo entendimento agora, Senhor, no conhecimento de Cristo. Esta família seja curada, esta mente seja curada, que não haja mais essa ansiedade, que não haja mais esta dúvida. Espírito do mal, se afaste agora, porque a voz verdadeira chegou nesta casa, a voz do Pai, a voz do Espírito Santo. Expulsa toda voz confusa, toda voz que gera discórdia, toda voz que gera desânimo. Sai agora em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe vocês. Até o próximo culto, para a glória do Pai, em nome de Jesus. Deus abençoe.